Liberdade demais sempre é prejudicial. A questão, Josué, é que o que vai determinar o que é de mais ou de menos em relação à liberdade? Prejudicial em que sentido? Prejudicial para quem? Né? Às vezes, quando eu proponho liberdade aqui, no texto do Deus de Spinoza, que está com a minha voz no YouTube, fala sobre a liberdade, e um dos comentários muito frequentes é o seguinte: tem que cuidar, não sei se é isso que você está dizendo aqui, para a liberdade não virar libertinagem. E eu fico pensando, o que uma coisa tem a ver com outra, né? Se eu tento enquadrar a liberdade dentro de um conceito moral, porque é o conceito moral que vai determinar se é libertinagem ou não, deixa de ser liberdade. Eu sei que você é um cara religioso, Josué, então eu vou te usar uma palavra, um versículo da Bíblia. Tudo é lícito, mas nem tudo vos convém. O que te determina se convém ou não é o outro, é o próximo. Eu sou livre para qualquer coisa. Qualquer coisa. Né? Mas eu aceito viver em sociedade. E ao viver em sociedade, eu entendo que é bom, que é justo, esse é um valor meu, criar relações respeitosas, criar relações fraternais, verdadeiras, enfim. Então, a minha liberdade vai ser limitada a essa relação. Em mim, ela continua existindo. Eu sou um ser livre, mas eu aceito condicionar a minha liberdade ao bem das nossas relações. Por exemplo, é um exemplo que eu sempre dou porque ele é fácil de entender. Não há nenhum problema, nada. Por exemplo, quando você vai tomar banho, você vai tomar banho como? De roupa ou pelado? O corpo não é algo imoral, feio, a ser escondido. Pô, é teu corpo. Né? Mas nós criamos os nossos pudores. Nossos pudores são culturais, assim como a moral. Se eu tomo banho sem roupa, ou ando em casa sem roupa, não tem problema. Se eu cruzo a fronteira da porta da minha casa e vou na portaria do condomínio pelado, virá uma carta do síndico, os moradores fecharão as janelas, o zelador virá falar comigo, porque eu transgredi uma moral consensual de uma comunidade, por exemplo, como sair pelado na rua. Mas isso não é um impeditivo moral, ético, é só uma convenção. Grande parte daquilo que a gente chama de prejudicial é nesse sentido. Agora, eu mantenho em mim o entendimento de que a nudez não é feia, de que a nudez não é imoral. Eu continuo olhando com essa liberdade, mas eu acato as regras do bom convívio, porque no tempo onde estou, na comunidade onde vivo, na época histórica em que estou, é isso que nós convencionamos. Se fosse há muito tempo numa tribo indígena, seriam outros valores e outras regras. Né? Então, eu acho que faz parte da evolução da consciência humana criar padrões éticos, morais, que são balizadores das relações e respeitá-los. É assim que as leis evoluem, é assim que as relações evoluem, a partir da evolução da consciência de cada um. Eu comentei ontem, Josué, de uma pessoa que entrou em um dos meus vídeos no YouTube e falou o seguinte, num vídeo em que eu falava sobre outra coisa, mas essa pessoa entendeu que eu estava falando sobre Deus. E ele disse assim, negar que Deus existe, como é? Se Deus não existe, não tem bondade, ou não tem moral, ou não tem coisas do tipo. E eu estava comentando sobre isso, né? A gente precisa de um absoluto que me vigia, que me pune, que me manda, porque senão eu não faço. Quando a proposta é façamos por consciência. Né? Eu não vou sair pelado no condomínio, não porque é pecado, não porque é errado, não porque é mal, não porque é imoral. Mas eu sei que eu vou agredir as consciências contidas em uma cultura, num ambiente onde eu aceitei viver, onde eu vivo. Então a gente vai estabelecendo as nossas regras. Se daqui a pouco a sociedade se movimentar para uma outra percepção, isso também vai mudar. Né? Como, por exemplo, as mulheres recentemente, há 50 anos, não poderiam mostrar as canelas. Que absurdo! Uma mulher mostrou os ombros. Veja só que libertina. Né? Aquela mulher ali de short.
Como ainda há religiões em que a mulher não pode usar calça, tem que andar de saia. Então, os pudores morais são nossos. E se são nossos, eles estão abertos, como nós. Se fecharão se nós estivermos fechados. Repara que tudo reflete a gente. Então, quanto mais a gente se movimenta e expande o nosso entendimento, a nossa consciência, as regras, as leis, enfim, tendem a evoluir também. Um ambiente muito legalista, né, é um ambiente de pouca consciência. O excesso de leis é proporcional à escassez de consciência. A consciência que cresce é absolutamente simétrica à diminuição da necessidade de leis. Por isso eu não faço essa relação de liberdade e libertinagem. São coisas desconectadas para mim. Rádio Inverso. A vida tem muitos sentidos.